Tudo bom, pessoal? Aqui é o Renê, do 2PR. A gente vai hoje dar continuidade ao Maratona Enem, segunda aula. Então, vocês já viram na aula da semana passada a Antiguidade Clássica. Foi uma aula online, é grande, acho que vocês todos assistiram. Ela é ultra necessária para a gente compreender daqui para frente. Então é o seguinte, sou o professor Renê. Quem está chegando agora, se prepare que a gente vai estudar um período longo, que é a Idade Média. Por que a gente precisa estudar a Idade Média? Professor, isso é literatura ou é história? Primeiro, o Enem, essas fronteiras se borram. Ele quer que você compreenda os contextos históricos e econômicos para entender a manifestação artística. Então, a manifestação artística literária, como também as artes em geral, lembrem que o Enem ele adora por fotografia, colocar fotos de quadro, para você inserir aquilo num período artístico e entender a natureza daquele texto. Todas as imagens, todos os quadros podem ser interpretados como um texto, com autor, com público, com intencionalidade. Então, primeiro aspecto, vocês viram a Ilíada na aula anterior. A Ilíada, ela é um dos dois grandes documentos que a gente tem da formação do Ocidente. A Ilíada e a parte 2, que é a Odisseia, com as tragédias gregas, a filosofia grega, coisas que vocês vão estudar aqui para a Maratona Enem. Todo esse contexto forma uma metade do que a gente chama Ocidente. A outra metade é a Bíblia. Bíblia hebraica, judaico-cristã, a Bíblia como vocês conhecem. Essa junção dos valores greco-romanos com os valores cristãos é o que a gente chama de Ocidente. Entendam o seguinte, as manifestações artísticas que a gente vai estudar, elas estão centradas na Europa. Então veja, a gente não vai estudar literatura indiana, chinesa, as manifestações artísticas africanas, incas, maias, astecas. A gente tem que reconhecer que os vestibulares se concentram na história eurocêntrica. Então a gente está contando, na verdade, a história da nossa origem. O Brasil, como um país colonizado, tem a sua influência direta desse continente, do velho continente. Então a gente viu a Ilíada, fundamental, porque os valores guerreiros ali, aquela ética, aquelas neuroses, como a imortalidade, como a honra, né, elas vão contaminar as manifestações artísticas, o pensamento. Essa ideologia vai ser forte. Ela vai ser temperada com os valores cristãos. Coloquei dois textos na plataforma para vocês entenderem mais aprofundadamente o que são esses valores greco-romanos e o que são os valores cristãos. Mas eu vou elucidar isso ao longo do curso por meio das obras. As próprias obras transmitem esses valores, né? Então, primeiro ponto, a gente começou pela Ilíada. Importantíssimo que vocês lembrem dos valores greco e mais tarde romanos, porque Roma absorveu a religião e os valores gregos, então a gente chama de Antiguidade Clássica, o mundo greco-romano. O equilíbrio é fundamental. Então, o primeiro ponto que vocês têm que sempre guardar daqui para frente. Do mundo grego, a racionalidade, ela é fundamentalmente o equilíbrio. O equilíbrio em tudo. O equilíbrio, por exemplo, a pessoa não pode ser muito inteligente, nem pouco inteligente. Os extremos não são sábios para o grego. A sabedoria não mora nos extremos. A sabedoria não é beleza extrema, como a do Narciso, e ela não pode ser a feiura. Para o mundo grego, o que a gente chama de feio ou bonito não é uma medida subjetiva. Ela não é uma opinião baseada no que eu sinto. Não, ela é uma medida quase matemática. Quase não, matemática. Eles tinham um verdadeiro cálculo do que é belo. O belo é a proporção, a medida proporcional. Então você não pode ser um cara de um ombro largo e uma cintura fina. Você não pode ter um nariz desproporcional à orelha, olhos muito grandes em relação à boca. Tudo tem que ser proporcional. E moralmente, internamente, psiquicamente, você também tem que ser proporcional. Não adianta você ser um nerd contemporâneo, super gênio numa coisa específica e inábil no resto. Você tem que ser proporcional. Então a prudência
ela é superior à coragem e à covardia. O caminho do meio é a sabedoria. Então entendam isso, o caminho do meio é a sabedoria. Primeiro ponto, o equilíbrio. Vocês viram na Ilíada que isso é muito forte no Heitor, né? Curiosamente é uma obra grega que vai elogiar o estrangeiro, né? O Heitor guarda essa racionalidade, essa prudência, esse equilíbrio. Os heróis gregos, como Aquiles, são destemperados. Eles enlouquecem, eles são irados, eles são extremados. Eles estão no extremo. Guardado essa obra, que eu acho que vocês precisam rever muitas vezes, você tem boas adaptações no cinema, vale a pena para te contextualizar, para você se lembrar. Você tem que pensar que também na redação, por vezes, você pode lançar uma imagem oriunda de uma obra para fortalecer o seu texto, para exemplificar o seu texto, para ilustrar uma ideia. Então é legal você ter esse repertório, né? Dominar bastante os termos, os personagens. Veja e reveja. Hoje a aula é sobre o trovadorismo. O trovadorismo é a arte do feudalismo. O trovadorismo é a arte desse início da Idade Média, ali até o final da Idade Média, quando começa o humanismo. Então, a gente precisa situar historicamente esse processo. Primeiro, se o trovadorismo é a arte do feudalismo, o que é feudalismo? Eu preciso entender como o contexto socioeconômico se dá para entender a manifestação artística daquele período. Aquilo condiciona, influencia, formata a arte. Então, para eu entender as trovas, para eu entender a novela de cavalaria, para eu entender o trovadorismo, a arte do feudalismo, eu preciso antes entender o que é feudalismo. E o feudalismo, por sua vez, não nasce do nada. Ele é um processo lento que vai se construindo, ou melhor, é a destruição de um outro sistema que dá origem ao feudalismo. Do que eu estou falando? De toda a antiguidade. A gente viu a Ilíada, ela se passa o quê? 7, 8 séculos antes do próprio Homero. A gente está falando de 700, 800, 1000 anos antes de Cristo. Bem, todo esse período da antiguidade, o modo de produção, o sistema é escravagista, é escravocrata. O que significa isso? Esse mundo, e você testemunha quando você lê a Bíblia, a leitura da Bíblia aqui é como um texto literário, como um documento histórico fundamental, né? Não é um texto religioso para a matéria, né? Não cabe nenhuma ambiguidade nesse sentido. A gente está vendo como um documento literário histórico, fundamental e divino, porque ele é divino como um texto literário. Você vai ver durante todo o Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento, capítulo 2 da Bíblia, que já é a partir do Cristo, que a sociedade é estruturada em guerra e para a guerra. Você vai ver que o cenário, o tempo todo, os reis estão combatendo. Ou você é o povo escravizado tentando se libertar, ou você está sendo o povo dominador. Você vai ver que tanto na Grécia como na Bíblia, o tema maior da sociedade é a guerra. Eles vivem em guerra, pequenos momentos de paz. Vivem em guerra e vivem da guerra. Porque por meio da guerra eles escravizam outros povos e geram escravos. Quem trabalha na antiguidade são os escravos. Os escravos não são formados voluntariamente, você não se candidata a ser escravo, você é forçado a ser escravo. Então eles vivem da guerra. A guerra é o meio pelo qual eles recrutam escravos, involuntariamente, por meio da força. Esses escravos trabalham, eles geram riqueza e uma pequena nobreza, uma minoria fica com isso. Você tem isso durante toda a antiguidade. A Ilíada é a história de uma guerra entre troianos e gregos. O Velho Testamento está cheio de reinos que entram em conflito, se escravizam. Bem, então a primeira coisa que vocês têm que entender, a antiguidade é marcada por um sistema escravocrata. Para você ter escravos, que são a mão de obra gratuita, forçada, são eles que geram riqueza, você precisa de guerras. Então você tem uma sociedade que se divide entre uma pequena elite que comanda os exércitos e povos dominados. Por que isso é importante? Porque para a gente entender como se forma o feudalismo, que é um sistema
que não é igual ao sistema escravocrata, ele tem sua diferença, que um sistema dá lugar a outro. O feudalismo se forma das ruínas do Império Romano. O que é o Império Romano? Talvez o mais bem sucedido, o mais influente, não o maior em extensão, mas o mais influente, o que mais enraizou, mais colonizou, mais tem presença ainda nos dias de hoje. O Império Romano é o mais bem sucedido império da antiguidade. Quer dizer, um império que ainda vivia deste modelo predatório de tomar reinos, rapinar toda a riqueza desse reino e escravizar. Por meio desses escravos, eles tinham suas produtividades. E essa produtividade gerava uma riqueza exclusiva dessas elites romanas. Bem, é muito importante vocês entenderem e vocês procurem na aula de história, se aprofundem nesse tema, porque o Império Romano ele é decisivo na história ocidental. Eles criaram o que a gente pode chamar de colonização. Então eles entenderam que para você tomar um povo não basta só a guerra ir lá destruir, escravizar. Você precisa tomar a alma. Como que eu tomo a alma de um ser humano? Extinguindo sua história. Como que eu promovo a extinção de uma cultura? Substituindo, impondo uma outra. Então o Império Romano toma os povos e impõe a sua língua, a sua lei, a sua religião. O que sobra para a alma humana sem esses três pilares? Nas primeiras gerações, é claro que ainda há uma resistência, existe a memória. Mas as gerações subsequentes, elas já ficam expostas, então elas já não dominam o idioma, elas já não se lembram das histórias, das lendas, da religião dos seus pais, dos seus avós. Então, em poucas gerações, a história é apagada. E esses povos dominados começam a se identificar como romanos. E começam a desejar viver como os romanos. Eles possuem a ideologia dos romanos. Então, o Império Romano ele vai ser tão influente na Europa que, por exemplo, a nossa língua é filha do latim, a língua dos romanos. A nossa religião, quando o Império Romano adota o cristianismo, ele difunde para a Europa. Portugal vai trazer o cristianismo para a gente. As leis, elas são todas ainda estruturadas no princípio romano. Então, a gente tem até hoje a presença do Império Romano. Tem um outro aspecto que vocês precisam guardar. O Império Romano inventou a vida nas cidades. O Império Romano, para administrar, e talvez ele tenha sido o mais bem sucedido, porque ele empregou em larga escala a escrita, arma que ninguém tinha percebido antes, ser poderosa para apagar uma cultura. As culturas nessa época são orais, então são vulneráveis, porque se eu mato o sacerdote, é ele que guarda toda a cultura daquele povo. Ele passa de pai para filho oralmente. Se você mata o sacerdote, acabou a cultura. Já a escrita, ela preserva. Mesmo que você mate os sábios, mesmo que você mate aqueles que possuem a cultura oral, a escrita preserva. E o Império Romano, ele usou em larga escala a escrita. Então ele tinha uma administração que não dependia do general, a pessoa do general. O general podia morrer, mas as missões, os treinos, estavam tudo registrado. Bem, é muito importante a gente guardar que o Império Romano ele era hábil na administração, muito hábil na administração, na construção, e a cidade era uma célula melhor do que ter todo mundo espalhado no campo, para proteger, para abastecer, para viver. Então eles inventaram a cidade como a gente concebe hoje, né? Com centros de distribuição de comida, com saneamento básico, com água potável. Você vai para Roma, até hoje você vê fontes que são da época do Império Romano. Você tem água potável que já existia, canais, na época do Império Romano. Então, essa vida na cidade, que hoje parece impossível da gente conceber um mundo vivendo fora da cidade, 90% da população mora nas cidades, né? É logística, é melhor. E o Império Romano já tinha percebido isso. Então você já tinha em Roma, na época, 2000 anos atrás, 1 milhão de habitantes. Hoje em dia, as cidades europeias, quando tem 3, é uma coisa incrível. Então, imagina a complexidade, né? Então, o Império Romano foi muito bem sucedido. Ele tomou quase toda a Europa, norte da África, né? O Mediterrâneo.
ele tinha limites com os bárbaros germânicos, né, os povos germânicos, chamava de bárbaro que não era romano, vocês já sabem disso, né? Era um termo pejorativo, uma forma de eles afirmarem a identidade, repudiando, recriminando, rebaixando a identidade dos outros, né? Então, eles chamavam de bárbaros germânicos, mas você tinha ainda os vândalos, você tinha os hunos, esses povos que eles não controlaram, não dominaram, eles vão manter uma relação tensa. Ora eles vão conseguir certas alianças, ora eles vão temer uma invasão, mas enquanto o Império Romano estava muito bem organizado, ele não era facilmente vencido. Então eles vão durar muitos séculos com um desenvolvimento muito grande. O que é importante? Como que o Império tão organizado, tão poderoso, que chegou a acreditar que o sol nunca se punha no Império Romano? Veja, não é que eles não soubessem que o mundo é muito maior do que a Europa, muito maior do que aquela extensão territorial deles. O que eles estão querendo dizer é que o mundo para eles era aquele. Mais do que isso, não interessava. E por quê? Galera, desde a primeira aula, eu sempre atento para vocês. Para você entender as manifestações artísticas, para você estudar história, antropologia, ciências humanas, você precisa sair de dentro de si. Você precisa viajar, você precisa êxtase, sair de dentro de si. O que significa isso? Sair dos seus valores, do mundo, do século XXI, do meu time de futebol, da minha religião. Eu preciso sair daqui para olhar como aquele contexto enxergava. Eu não posso levar os meus olhos daqui para lá, senão eu não vou entender. Vocês viram na Ilíada como alguns valores contrastam demais com os valores da gente. A gente não vai entender a beleza da Ilíada, a gente não vai entender a beleza do conflito do Heitor, que sabe que vai morrer ao lutar com Aquiles, mesmo assim vai. A gente não vai entender aquilo com os nossos olhos. Eu tenho que me colocar naquele papel, senão eu não vou entender. Agora, se eu mergulho naqueles valores, saio de dentro de mim, consigo ter essa capacidade de sair do êxtase, bem, aí eu consigo entender como é bonito o gesto do Heitor enfrentar o Aquiles, mesmo sabendo que ele vai ser um herói morto. O mundo contemporâneo, mais vale um covarde vivo. No mundo do Heitor e do Aquiles, não, mais vale um herói morto. Aquela coragem heróica traduz uma civilização que vive da guerra, que elogia a postura bélica, a coragem do guerreiro. Aquilo tem a ver com aquele contexto. Se você levar o seu pensamento, a sua noção de sobrevivência, de indivíduo, você não vai entender a antiguidade. E aqui é importante também, o mundo romano, para você entender por que ele acreditava ter tomado o mundo todo, mesmo sabendo que existia muito mais territórios, mas por que eles não saíram atrás? Porque para você dominar, você precisa manter. Naquela época não existia trem, não existia avião, não existiam grandes navios. Então, para você se deslocar tropas, alimentá-las 2, 3 mil quilômetros, quanto tempo durava isso? Essas campanhas eram muito desgastantes. Essa movimentação não é ágil como hoje, que você atravessa o mundo em um dia. Você vai para o Japão em um dia. Agora, nessa época não, levavam anos certos deslocamentos. Então, para eles, quando eles dominaram ali o Mediterrâneo, uma parte da Europa, aquilo se tornou a paz romana. A partir daqui a gente está tranquilo. Mas o auge do Império Romano vai coincidir com a sua decadência. Entendam bem, para vocês entenderem como o feudalismo se forma. A fragmentação do Império Romano dá origem ao sistema feudal. A fragmentação do Império Romano é o colapso interno, organizacional, logístico do Império Romano. É um processo lento. Quando que você vai ter o fim oficial do Império Romano? Aqui, ó, século V depois de Cristo. Mas é óbvio que muitos sinais desse processo já estavam acontecendo. É óbvio que muitos aspectos do sistema escravocrata ainda vai se manter séculos depois. Não existe uma parada abrupta e um começo. Não. É um processo que guarda o antigo e inaugura o novo. Muitos aspectos do novo, que é o feudalismo nesse momento, lembram muito a antiguidade e vocês têm que ter essa consciência crítica. Vamos lá?
Por que o Império Romano entra em colapso? Ele vive de guerra, ele vive de conquistar escravos, ele vive de rapinar esses povos, o ouro desses povos. Ele vive da rapina, é um império predatório, escravocrata. Quem trabalha é o escravo que eles dominam. E eles precisam substituir esses escravos, eles vão dominar outro povo. Chegou uma hora que eles não tinham mais o que fazer, não tinham mais o que dominar. Eles não conseguem avançar sobre a Confederação Germânica, eles não conseguem ir para o Oriente, para a Pérsia. Eles têm um limite, esse limite está muito bom para eles. Eles conseguem segurar essas invasões que vão ocorrer, vândalos, hunos, vai ocorrer tentativas, mas enquanto eles estão organizados, com um império grande, com um exército muito bem treinado, eles não vão sofrer. Pequenas investidas, mas nunca vão cair. O problema é que chega um momento em que eles já não têm mais o que dominar. Eles já dominaram o Egito. Eles têm um modo de vida que eles trazem em navios, largas viagens, o milho do Egito, os grãos do Egito, para distribuir no Império Romano. Eles têm uma espécie de ração mínima para sustentar um modo de vida bom. O comércio depende muito dessa circulação. É um império grande para a época, porque eles não têm avião, eles não têm containers, eles não têm navios, eles não têm trem. É tudo muito difícil. Então aquele gigantismo do Império Romano se torna um obstáculo para a manutenção de um modo de vida muito bom, muito eficiente que eles construíram. Bem, esse sistema vai entrando em colapso quando eles não têm mais escravos para dominar, eles não têm mais povos para conquistar. Então aí está a origem do colapso. O que acontece agora é o seguinte, as cidades começam a entrar em declínio, porque você já não consegue mais sustentar exércitos grandes. Eu não tenho como repor o ouro que eu estou destinando a esses soldados, porque não há mais povos a dominar. Esse processo, vocês vão estudar em história, mergulhem nele, porque essa passagem é importante. Para a gente, cabe entender que a desmontagem do Império Romano, a fragmentação, o colapso interno, vai dar origem a um sistema que já não é mais escravocrata. Os grandes generais, as famílias romanas, os senadores, os grandes ricos da época, eles têm uma influência local muito grande. E eles já não se interessam mais por sustentar, patrocinar ou participar de um império muito grande. Eles querem viver na sua localidade, nos seus castelos. E eles têm uma influência local ali, como se fosse um rei local. Então, eles não querem mais participar de grandes campanhas, isso já não interessa mais. E aí o império vai ficando vulnerável para as invasões. Essas invasões, eles já não conseguem mais, porque o exército já não é mais tão grande. Essas famílias já começam a sair e ir morar no campo, em castelos, que a gente vai chamar de feudos. Muitos acompanham, preferem trocar suas terras, preferem trocar a vida na cidade, sempre muito vulnerável aos ataques agora. Pela proteção desse senhor, que agora vai se chamar senhor feudal, que ele é um ex-romano rico, agora ele vai se tornar um senhor feudal, ele vai, em troca da proteção, se submeter a trabalhar praticamente de graça. Mas veja bem, ele já não é mais escravo, ele é um servo livre. É curioso, porque a condição de vida dele até piora. É uma coisa paradoxal. Você, como escravo romano, talvez vivesse melhor do que como servo medieval. Como escravo, você tinha moradia, você tinha condições de vida, alimentação. Mas a estrutura era grande para manter tudo isso. Agora que o sistema começa a entrar em colapso e o egoísmo e o individualismo faz esses senhores ricos preferirem uma vida menor, eu não preciso de 1 milhão de soldados, eu preciso de soldados só para proteger o meu feudo aqui. Eu não preciso de tantos escravos e trabalhadores. Eu não preciso de tantos soldados. Eu preciso do suficiente só para abastecer a mim mesmo. Aqui, meus muros são altos, eu não preciso de grandes exércitos. Eu estou muito bem nesse castelo. Então a vida vai desmontando das cidades e vai caminhando lentamente para um processo em que todo mundo vai aderir e vai se submeter. Então as relações de dominação que já se dão por causa do poder vão se exacerbar com a ameaça, a insegurança
das invasões bárbaras. Isso vai fazer com que essa população corra até os senhores feudais agora e se submetam. Essa submissão é curiosa, porque eles vão se tornar servos livres, não são escravos, mas eles vão trabalhar praticamente de graça, com as regras arbitrárias deste senhor. Não existe já uma grande lei como em Roma, que valia para todo mundo durante todo o império. A influência desse senhor é ele que determina. Você veja que esse é o germe, né? É o embrião do que lá no futuro vão ser os reis déspotas, do que vai ser o absolutismo. A influência é tão grande, a dependência é tão grande do senhor feudal, que essa submissão beira a escravidão, mas não é escravidão. Quando a gente chegar no século V, com a queda do Império Romano, oficialmente, na Europa, você vai ter o surgimento do que a gente vai chamar de, como período Idade Média, como sistema feudal. Então o feudalismo se origina das ruínas do Império Romano. O sistema feudal, ele é o que sucede à antiguidade, o sistema escravocrata, que vivia em guerra, vivia em conflito para formar escravos. Agora, esse contingente vai se submeter sem ser escravo formal, sem o senhor ter qualquer responsabilidade sobre ele, qualquer compromisso. Ele não tem que alimentar esse povo. Eles é que tem que trabalhar para o senhor feudal. Nas medidas em que ele estabelece, arbitrariamente, ele pode pegar toda a produção daquela fazendinha. E aquelas terras que antes podiam ser até da pessoa, o doou em troca de proteção. Então eles são vassalos. Eles devem lealdade ao senhor. Bem, esse sistema vai devagarinho até que ele se torna hegemônico. Em história, com uma lupa, você vai ver que certas regiões da Europa tiveram sistemas um pouco diferentes. Ela é quando a gente falar da Idade Média, dá a impressão de que é uma coisa homogênea, né? Um fenômeno homogêneo, mas não é. Há muitas nuances quando você pega entre os germânicos, na Inglaterra, no sul da Itália. A gente estuda, é necessário pensar o feudalismo como um sistema muito homogêneo, mas na verdade ele não é. O que nos interessa aqui é que a maior parte da Europa vive sob a tutela desses senhores feudais, castelos com uma população em torno, vida no campo, não tem mais cidade, não tem mais grande comércio, porque o comércio está toda hora ameaçado pelos ataques bárbaros, e esses ataques não tem mais um grande exército organizado que policie a Europa inteira. Então o que eu tenho são feudos, aqui eu controlo, aqui eu garanto a proteção. Isso faz com que todo mundo se submeta ao senhor feudal, e aí o sistema cai muito economicamente, né? Porque não existe mais superprodução para comércio, as sobras excedentes para venda. Eu já não vou mais no Egito buscar grãos. Então a vida piora. A Idade Média, vocês precisam guardar, ela é baseada na fome crônica, ela é baseada numa baixa produtividade agrícola, o solo é muito ruim na Europa, ele é muito ácido, você não tem técnicas para aumentar essa produtividade, várias regiões chove muito, isso tira os nutrientes do solo, então são condições que não favorecem a produção agrícola. O senhor feudal não está interessado em alimentar a população. O que se produzir tem que alimentar a eles, os nobres. Então essa população vive numa miséria permanente, vive na exposição da fome crônica e naturalmente vive de pestes, né? Você tem condições higiênicas precárias, não tem água potável como no Império Romano tinha. Você não tem boa ingestão proteica, por causa da fome. Condições higiênicas precárias, a vida deles não tem saneamento básico, eles dormem junto com os animais. Então, condições epidêmicas favoráveis, você vai ter pestes o tempo todo, até a gente estudar, lá no século XIII, XIV, a grande peste, a grande fome, mas lembrem que o cenário do século V ao século XV, ele é marcado por uma miséria extrema, um sofrimento extremo do servo livre. Entre o servo livre medieval e o escravo romano, a diferença é a liberdade. Reflitam, porque essa liberdade não alimenta, essa liberdade não protege, essa liberdade que parecia ser o grande objetivo, ele não traz, a liberdade não traz a vantagem que ela prometeu. Então, dá a impressão
de que o escravo romano vivia melhor do que o servo livre. Que paradoxo, que contradição. Cabe a vocês a reflexão. Mais tarde a gente reflete ainda se o trabalhador contemporâneo é melhor do que o servo livre e da escravidão. Olha como os sistemas que se sucedem vão preservando certas estruturas, né? O trabalhador nunca está bem amparado, embora ele produza riqueza. O servo livre aqui, ele vive numa paupéria enorme, numa miséria enorme, exposto à fome, exposto à peste. E a gente ainda vai ter um incremento do quarto cavaleiro do Apocalipse, que são as guerras. Veja bem, que guerra que vai ter agora? Ai de reinos? Não. No século VII, os árabes vão se unir em torno do que a gente chama de islamismo. O Maomé funda uma nova religião que tem como base o Velho Testamento. É uma religião irmã nossa, dos cristãos, porque é comum, muito da história, o Velho Testamento é comum. Eles acreditam que Jesus é um super sábio, é uma super figura. Eles respeitam demais, os árabes respeitam demais, o Islã respeita demais o Cristo. Eles vão formar no século VII essa nova religião, e isso permite que as tribos que eram dispersas no deserto se unam em torno de líderes. E então eles criam um grande exército. Como a Europa está ao contrário, já não tem mais um grande império, o Império Romano se fragmentou, você tem pequenos reinos que a gente chama de feudo, por isso feudalismo, que são bem protegidos. O castelo é difícil você passar por cima daqueles muros. Mas os exércitos não são grandes, eles são locais, só ali do feudo. Então os árabes investem contra a Europa. Então eles tentam islamizar a Europa, eles tentam invadir a Europa. Olha, isso é uma guerra que vai do 7 até o 15, tá? Talvez persista até hoje. O conflito cristãos árabes, ele é sempre reafirmado, ele é sempre pano de fundo de certos outros conflitos, que já se traduz no conflito Ocidente e Oriente, que aparece na Ilíada. Veja que são máscaras para movimentos econômicos. Esse povo do deserto, ele não tem muito recurso aqui, então eles vão para a Europa porque enxergam a oportunidade de já não ter mais um grande sistema protetor. O Império Romano já está esfacelado, então ele já não tem mais um grande exército para garantir a segurança. Então eles vão para a Europa, tentar um território novo. Em algumas regiões eles vão enraizar, em outras eles vão ser expulsos gradativamente, mas veja bem, é do 7 ao 15. São 7 séculos de luta entre os cavaleiros cruzados da Igreja Católica, que vai formar um exército para expulsar os árabes, mas vai demorar muito tempo. E em algumas regiões, os árabes vão permanecer muito tempo, a influência é muito marcante. Para a gente, particularmente, a Península Ibérica, onde fica Espanha e Portugal, vocês já viram o mapa, Marrocos fica tipo 30 quilômetros da Espanha. O Mediterrâneo vai fechando num estreito de Gibraltar. Então era muito fácil, os árabes entram por Marrocos e ficam na Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, e onde é Portugal, nosso pai, o condado portucalense, foi tomado pelos mouros, que era assim que eles chamavam, pelos árabes. Árabe é língua, né? A gente está usando aqui um termo quase que impreciso. O árabe é a língua, e a gente generaliza. A religião é islâmica, mas eles têm muitas línguas, muitos povos. Em geral, hoje em dia, a gente chama de árabe, mas vale a pena você ter uma precisão maior quando você chegar no vestibular, tá? A termo de compreensão do que está acontecendo, a gente pode até ser impreciso e usar um termo genérico, mas as generalizações são perigosas. E não vale, na prova você tem que ser mais preciso. A religião, os islâmicos, como eles são chamados de mouros, eles invadem, mas eles são muitos povos. Os povos, o argelino, o marroquino, o persa, esses povos são profundamente diferentes, às vezes têm línguas diferentes, né? Bem, esses islâmicos entram, ficam na Península Ibérica há muito tempo, tomam o condado portucalense, e só na Reconquista, lá para o século XII e XIII, é que se forma então, que os cristãos retomam o condado portucalense, onde vai ser Portugal, e fundam o que a gente vai chamar de Portugal.
que vai nos colonizar aqui. Bem, da fragmentação do Império Romano se dá a origem do feudalismo. Entendam como esse desmonte destrói as cidades, formam-se reinos, feudos, com uma população que vem desesperada de medo, da insegurança, da pobreza econômica, porque já não há mais circulação, já não há mais comércio, já não há mais um Império Romano que proteja e garanta as relações comerciais numa área tão vasta. Então, eles preferem se submeter ao poder local de um grande senhor, que antes pertencia ao Império Romano, agora ele vai sendo chamado de senhor feudal, dono daquele feudo. A vida então se torna rural, a vida então perde a essência urbana. A vida agora é baseada na miséria, na fome, nas epidemias, nas pestes, como eles chamavam. E, para incrementar, quando os árabes no século VII invadem a Europa, você tem uma guerra. Então, para ampliar o sofrimento do servo livre na Idade Média, você tem uma guerra entre os cristãos, o exército cruzado da igreja, investindo contra esses árabes para empurrá-los para o Oriente de novo. Vai durar 7 séculos, 8 séculos. Bem, esse é o cenário da Idade Média. Você precisa ter muita clareza desse cenário da Idade Média. Dá uma olhadinha aqui. Se o trovadorismo é a arte do feudalismo, você primeiro tem que entender o feudalismo. Já expliquei. Se aprofundem em história, releiam a apostila, pesquisem. É muito importante essa passagem do mundo antigo para o mundo medieval. É muito importante compreender a mudança de um sistema escravocrata para o sistema feudal. Entendam bem isso, na ponta da língua. Aqui é o seguinte, durante esse período, você tem a origem de Portugal. Nesse período, você tem a reconquista da Península Ibérica. Reconquista, alguém me conquistou e eu reconquistei. Os árabes, os mouros, vamos ser mais precisos, os islâmicos. Então, eles tomam um território europeu que, porque o Império Romano tinha adotado a religião cristã, substituindo a religião grega. Então, todo o Império Romano se torna cristão. Então, eles se identificam com o cristianismo. Quando os islâmicos tomam a Península Ibérica e tentam islamizar a Península Ibérica, eles lutam, e aí, entre o século 8, 9, até o século 11, 12, finalmente no 13, eles tomam de volta e mantêm Portugal como cristianismo. Isso eles chamam de reconquista da Península Ibérica, quando eles expulsam os islâmicos e afirmam a identidade cristã. É aqui que surge o galego-português. Então, é dessa mistura do latim com a língua que era falada ali, com o tempero do suevo, com o tempero até dos árabes. A gente tem tantas palavras da língua árabe, graças à invasão dos mouros, né? Dos islâmicos. Essa mistura forma um caldo que aqui a gente ainda chama galego-português, galaico-português, proto-português. É um português arcaico, um português originário, século XII, XIII. Quando chegar o Camões, no século XVI, é que a gente vai ter o formato da língua que a gente conhece, que é o português atual. Até então, você tem um português arcaico. Ele tem características, palavras do francês, do espanhol. Você lê, você nem fala que é português às vezes. Ele é um português estranho. Por que isso é importante? Porque a língua está se formando no período medieval. A expressão artística desse período são as trovas, as novelas de cavalaria. Como que elas vão ser produzidas? Com essa língua aqui. Nessa língua. Nesse português arcaico. Então as trovas, a primeira forma para você ir para a prova e identificar, se você vir uma língua estranha, com características, pois nasci nunca vi o amor e ouço dela sempre falar, pero eu sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor que me mostre que é o matador, ou que me ampare e dê o melhor. Tem uma sonoridade, parece português, mas ao mesmo tempo, del, pero. Nossa, eu já vi isso em alguma outra língua, no espanhol, no italiano. Sim, eles ainda estão em formação. Todos filhos do latim, né? O italiano, o espanhol, o francês, o português são filhos do latim. Cada um na mistura com o seu povo local.
e com os temperos de outros povos que passaram, vão ganhar sonoridades diferentes. Aqui o português é arcaico. Nas provas você vai encontrar poemas, que são essas trovas, estranhíssimos. Que língua é essa? Às vezes vai vir a tradução, porque é impossível você entender o contexto. Então você já sabe, isso é trovadorismo. Isso aí, em língua portuguesa, está entre o século XIII e o século XV. Você já sabe. Bateu o olho, não precisa nem ter autor, nem data. 13 ao 15, porque o trovadorismo, em língua portuguesa, só pode surgir a partir da formação de Portugal. Ah, professor, mas o trovadorismo existe só na nossa língua? De jeito nenhum. O trovadorismo é a expressão da Idade Média, do feudalismo. Ele começa ali no século, entre o 10 e o 11, na França, e se espalha esse modelo por toda a Europa. Antes mesmo de Portugal surgir, antes da língua portuguesa se tornar um embrião do que vai ser a língua portuguesa, o trovadorismo já existia. Então prestem atenção, retomando de novo, da fragmentação da antiguidade, da fragmentação do Império Romano, império mais bem sucedido da antiguidade, mais influente, mais colonizador, que emprestou língua, religião e leis para quase todos os povos do Ocidente, por meio da conquista da Europa. Quando o Império Romano entra em colapso, o sistema escravagista se desmonta, o mundo urbano das cidades se desmonta, e em vez de um império centralizado, você tem vários poderes locais, vários chefes locais, castelos, feudos, e a população insegura, porque agora já não tem mais proteção contra as invasões dos hunos, dos vândalos, dos bárbaros germânicos, ela se refugia nos feudos. Em troca do quê? Em troca de proteção, se submete e dá o seu trabalho voluntariamente, a riqueza, para o senhor feudal. Então o feudalismo se forma das cinzas do Império Romano, se forma da fragmentação da antiguidade. Esse novo sistema é um sistema horrível, porque a submissão do servo livre, ele só tem a liberdade, mas não tem mais nada. Fome, peste, guerra, morte, miséria. Os 4 cavaleiros do Apocalipse rondam a vida do servo livre. Neste momento aqui, quando você chegar no 11 e 12, os árabes invadiram a Península Ibérica, começam a ser expulsos, começa a se formar Portugal. Então, a primeira manifestação artística, a primeira produção literária em língua portuguesa, por isso que as provas adoram, porque é a nascente, é o parto da língua portuguesa, é o trovadorismo. É a primeira aparição da língua portuguesa, é o trovadorismo. Mas atentem bem, que tipo de trova, o que é essa manifestação artística? Prestem bem atenção numa coisa. Se a vida é tão ruim para o servo livre, e lá dentro do castelo a pouca riqueza que existe pertence ao senhor feudal, a pouca comida que existe vai alimentar o banquete do senhor feudal. Na verdade, onde ocorre a vida? Dentro dos castelos. Quem que pode celebrar, fazer festa, cultuar a arte? Só o senhor feudal, só os nobres do castelo. A vida do servo livre é muita paupéria. Você já não tem cidades para exibir teatro, você já não tem mais as grandes cidades para ter eventos artísticos. Então, a vida durante a Idade Média, ela empobrece não só comercialmente, não só porque as cidades esvaziam e você vai viver no campo em condições precárias. A vida comercial diminui, as trocas diminuem, a vida artística também, as artes entram em decadência. Você já não tem mais consumidor de arte, você só tem consumidor quem? Os nobres. O que os nobres querem? Quadros deles. O que os nobres querem? Nas festas, nos saraus, querem ouvir músicas para sua festa. Então, galera, a única arte que sobrevive, que tem patrocínio, que tem interesse de quem tem condições de sustentar o artista, é o senhor feudal. Então a arte aqui é palaciana. Vocês vão ler nos livros, assistindo aulas, o trovadorismo é uma arte palaciana, do palácio, do castelo. É uma arte para entreter os nobres. Ela não é uma arte para ser difundida
mortificado, não ser pode ser só dedicada mais do que o pão para sobreviver. A gente precisa da cultura, precisa transcender. Então a vida do servo livre é muito ruim em todos os sentidos, mas a sua alma também é encolhida pela miséria. Sempre a miséria encolhe as almas. E aí os nobres não, os nobres têm fartura, está todo mundo trabalhando para eles, não tem ameaça. A ameaça dos mouros está sendo expulsa pela Igreja Católica. A Igreja Católica se organizou, pegou exércitos e está expulsando os mouros. Então os nobres vivem numa felicidade. Os saraus duram semanas, são festas longas, com muito vinho, comida, orgias. A vida dos nobres é uma beleza. O que ocorre lá? Canções. Então, o que a gente estuda como trovadorismo, quando eu digo a arte do feudalismo, você está falando do quê? De letra de música. É curioso, porque a primeira expressão literária em língua portuguesa, que é o trovadorismo, não é propriamente literatura, no sentido de ler. Não no sentido do ler solitário, como a gente faz com os livros. Não. Era uma manifestação oral. Era uma poesia oral, porque era letra de música. Os trovadores achavam suas rimas, trovare é achar, encontrar, achavam suas rimas acompanhado por instrumentos rudimentares. A lira, instrumento de corda, daí vem o termo lírico, eram cantigas amorosas, emocionais, sentimentais. E você tinha as cantigas de escárnio e maldizer, que eram cantigas que já tinham outros instrumentos, porque elas eram sátiras, crítica aos nobres, para entreter em determinado momento da festa. Esses trovadores tinham liberdade de poder fazer qualquer crítica aos nobres, como se fosse um bobo da corte que recebe autorização para uma sacanagem, para poder falar mal. Está autorizado neste momento a falar mal. E aí ele é criativo para ofender, esculhambar os nobres. E eles riam muito deste momento, né? As cantigas de escárnio e maldizer são cantigas satíricas, cantigas de sátira, que buscam ofender os nobres, que buscam descrever os defeitos morais, físicos dos nobres. Ela visa um certo humor, um humor de escárnio, tá? Um humor não sofisticado, não é o humor da ironia, mas sim do escárnio, do bullying, do derrubar. Mas eles são nobres, eles podem ouvir isso com tranquilidade, isso não vai atingir. É até uma forma deles esnobarem, se mostrarem superiores. Sou capaz de ouvir coisas ruins. Bem, essas duas cantigas não são tão frequentes nas provas. Elas não têm muita variação. E tem um vocabulário chulo, tem um vocabulário ofensivo. Não sei como isso poderia comparecer em provas hoje em dia para estudantes. Então acho que há uma censura implícita. A presença dessas cantigas de escárnio e maldizer, não sei, provocaria um pouco. É importante que você saiba que elas existem e que elas têm o objetivo de ofender. Qual a diferença da cantiga de escárnio e maldizer? Na cantiga de escárnio, a crítica é indireta, você não cita ninguém. Mas na cantiga de maldizer, você cita o nobre que está sendo zoado, que está sendo pejorado, que está sendo humilhado, que está sendo... É uma coisa mais direta. Engraçado pensar, né, como durante as festas, em algum momento você libera o bufão, o trovador ali, para poder falar mal de um nobre ou outro. Acho que alguém queria cutucar o rei patrocina. É curiosa essa cena, né? Mas ela não tem uma profundidade e ela é muito baixa. Agora, as cantigas líricas, as trovas líricas, são cantigas sentimentais, elas são profundas e elas marcaram muito a nossa história do Ocidente. Esses modelos vão permanecer durante muitos anos. Até hoje a gente tem esse modelo para falar do amor. Eles criaram uma forma para falar do amor e de um tipo de amor, tanto o amor do lamento, da saudade, como do amor impossível, que é um sucesso até hoje. Ela bate fundo ainda nos corações do Ocidente. Essas cantigas são presentes em prova.
E é muito importante a gente compreender. Então veja bem, o trovadorismo, ele é na verdade letra de música. Mais tarde, essas letras foram reunidas e transcritas no que a gente chama de cancioneiro, que é tipo uma coletânea, um songbook. E a gente conhece o que está escrito. Muitas vezes a gente não conhece a melodia, como elas eram cantadas. As formas de registro da melodia foram se transformando até chegar nos modelos, né, que a gente conhece de partitura. Mas nem todas são conhecidas. Então é muito interessante quando você se aprofunda e estuda o melisma e vê como eles cantavam de verdade e como aquilo é sonoramente tão estranho para a gente, né? Mas o que a gente estuda como literatura, primeira manifestação artística da língua portuguesa, as trovas. O trovadorismo já existia na Europa, foi criado no sul da França, se espalhou, chega no Portugal, chega lá no Condado, chega onde é Portugal. É a primeira manifestação artística. A cantiga de Ribeirinha é a primeira manifestação da língua portuguesa registrada, é a cantiga de Ribeirinha, do Paio Soares de Taveirós. Então ela é importante para a gente, mas saibam que ela já existia. Portugal só começa no século XII e XIII. No século XII e XIII, as trovas são uma manifestação artística que já vinha na Europa e alcança a língua portuguesa. Essas trovas são 4. As cantigas líricas, Amor e Amigo, cantiga de escárnio e maldizer. O português é arcaico, é aquele galego português, galaico português, proto-português, português estranho. Você lê, você fala, nossa, não estou entendendo isso aqui. Agora vamos à estrutura. O trovadorismo é uma arte palaciana, vocês já entenderam por quê. Ele é letra de música, ele é oral. O Enem adora perguntar sobre isso. Ele é letra de música. As letras de música e a própria música, ela tem os aspectos da poesia, porque ela na origem, a Ilíada, era oral. O Homero declamava oralmente, não tinha escrita, ele não estava lendo. Ele declamava aquela obra gigantesca de cabeça. Como? Por meio dos ritmos, das rimas, eram elementos mnemônicos que facilitavam a memorização. Os povos antigos eram orais, então eles tinham uma memória muito superior à nossa. A gente, por depender muito da escrita, atrofiou nossa memória. Eu sei que está lá no Google, eu sei que está na inteligência artificial, está no livro, então eu não treino a minha memória. É muito difícil para as pessoas, depois daquela aula da Ilíada, falar, professor, como que você consegue falar 1h20 daquela história sem consultar nada? É treino. Isso não é uma condição genética. A memória é como se fosse um músculo. Se você treinar, hipertrofia. Se você não treinar, atrofia. Se você faz isso muitos anos, você vai pegando a habilidade, você vai guardando. E se aquilo tem um sentido para você, uma paixão, pronto, aí você guarda com certeza. Então é muito fácil para mim a Ilíada, porque eu gosto. Mas vocês vão ver que sempre eu não consulto nada. Eu guardo de cabeça. Isso por quê? Porque eu exercito a minha memória. Meus músculos eu não exercito, mas as memórias eu exercito. E a minha memória eu exercito. Então a coisa fica mais fácil. Você tem que saber dosar a escrita. Né? Você põe no caderno e aí depois eu confiro. Não, treina mentalmente. Repete 1000 vezes. Só guarda no caderno aquilo que realmente você não conseguir guardar na memória. Então são letras de música. Letras de música que foram transcritas em cancioneiros, reunião. Os mais importantes, Martim Kodax, Dom Diniz, que na língua portuguesa são inclusive nobres. Dom Diniz era rei. Porque é óbvio, pessoal, só quem pode produzir arte são pessoas que estão com uma vida assegurada. Nesse caso, você acha que o servo livre, desdentado, anêmico, morto, com expectativa de vida de 30 anos, guerra, fome, peste, miséria, você acha que ele tem tempo para produzir trovas? Cantigas de amor e de amigo? Galera, é óbvio que não. Você tem que se pôr na cabeça da época. Tente sempre exercitar, sair do século XXI, mergulhar nesse cenário, porque aí você consegue visualizar os acontecimentos. Bem, as trovas mais importantes, cantiga de amor e de amigo. Na língua portuguesa, você não teve novelas de cavalaria. Nas outras línguas, você tem ainda uma outra produção
trovadoresca, que são as novelas de cavalaria. O que são isso? Os cavaleiros cruzados, os que estão lutando pela igreja para afastar os islâmicos, para recristianizar a Europa, para defender a sua identidade de latim e cristão. Essa luta entre os cavaleiros cruzados, que usavam uma cruz nas suas armaduras, contra os islâmicos, ela é permeada de aventuras e de lendas. Então, esses cavaleiros enfrentam muitas peripécias, muitas dificuldades. O que eles estão indo buscar? Esses cavaleiros não estão querendo só expulsar os islâmicos da Europa. Eles querem retomar Jerusalém. Eles querem encontrar o cálice do Cristo, relíquia da Santa Ceia em que o Cristo toma. E aí ele se perdeu quando os islâmicos tomaram Jerusalém. Então, há um misticismo. Toda guerra, toda missão, ela precisa estar embasada em algum componente elevado, né? Senão você não vai lutar, né? Então eles criam essa aura mística de que você está num caminho espiritual, que você está indo buscar o próprio Cristo, que você está buscando a elevação nessa guerra. Então os cavaleiros, nessas missões, a grande missão é chegar a Jerusalém, expulsar o Islã, mas buscar o cálice. Mas no meio do caminho você enfrenta bruxas, feiticeiras, dragões, enfrentam coisas que não existem. Você é desafiado, você tem aventuras menores. Quem assistiu algum filme da Marvel já viu. Até enfrentar o Thanos tem quantos filmes? Quantos adversários menores até chegar lá? Então, essa estética da Marvel, ela é das novelas de cavalaria. Qual é a principal novela de cavalaria? O Rei Arthur, que não é da nossa língua, é da língua inglesa. Eles usam essa novela de cavalaria para fundamentar a origem da Inglaterra. Então, o Rei Arthur, ele é uma figura mística. Ele, na verdade, é o fundador da Inglaterra. Ele é um cavaleiro cruzado. É um cavaleiro que expulsou o Islã e que passou por 1000 peripécias e aventuras e desafios. E nesse caminho, para alcançar o cálice, que seria a glória, que seria a maior elevação, no caminho você enfrenta vários desafios. Esses desafios te elevam. Eles não chegam a Jerusalém, eles não encontram o cálice. Muitos deles não expulsaram os árabes. Mas eles não fracassaram, porque o caminhar é mais relevante, é mais promotor da elevação do que a conquista final. Então, esses cavaleiros, nas suas trajetórias, nas suas aventuras, eles vão aprimorando o seu psiquismo, eles vão elevando o seu pensamento, a sua moral, se tornam pessoas melhores os poucos que voltam. Quer dizer, essas aventuras servem como testes para o seu engrandecimento. Quer dizer, você encontra o cálice, não aquele verdadeiro, mas você encontra o seu cálice, que é a sua forma superior. Muito bonitas as novelas de cavalaria. O ciclo arturiano, do Rei Arthur, já virou alguns filmes. Não sei se a gente lê nas escolas, infelizmente. Você tem o Rolando e o Galaás na Alemanha. Você tem o Carlos Magno. São novelas de cavalaria porque esses povos, os seus reis, se envolveram nessas cruzadas, né? Nessas grandes campanhas militares para expulsar os islâmicos. E esses reis, então, recebem uma carga enorme de ficção, claro. Há uma ficcionalidade nessas aventuras, né? Enfrentar dragão. É uma forma de tornar esses reis ainda mais elevados, né? Eles saem do castelo para lutar, e não só lutar, eles são figuras que enfrentam desafios e crescem. Você já vai vendo aí uma tradição, né? Que é florear o rei como uma figura superior. Ele não é só uma estrutura de poder. O senhor feudal, esse rei, ele não é apenas o detentor das terras, ele é um escolhido de Deus. Veja bem que essa ideologia é importante para a gente entender o domínio exercido por eles. Muito importante aqui é o seguinte: as novelas de cavalaria não existem na língua portuguesa. Os nossos reis não se envolveram nisso. Mas as trovas, sim. As trovas, os reis eram envolvidos. Um dos principais cancioneiros é do Diniz. Você tem Martim Kodaks, você tem
nobres envolvidos como trovadores. Isso é compreensível se você se colocar naquela época. Só quem podia produzir arte naquela época, e a arte que interessava era a música, a letra da música é o que a gente está estudando como literatura, como poesia. Porque a poesia tem todos os elementos da música, o ritmo, a rima, né? Ela facilita a memorização. Então, as cantigas de amor e de amigo, elas são letras de música. Vamos lá entender o que é a cantiga de amor? A cantiga de amor, ela tem uma estrutura, ela não é só falar de amor. Isso, pagode, funk, qualquer um fala. Qual é a característica da cantiga de amor? O eu lírico. Eu lírico é um conceito importante para vocês. Primeiro, por que são canções líricas? Por que o termo lírico se tornou sinônimo de tudo que é belo, sensível, emotivo, sentimental? Porque era o som da lira, instrumento de corda, melódico. Então, essas cantigas de amor, elas eram cantadas ao som da lira. Com o tempo isso se confundiu. A lira é praticamente o sentimento. Então, toda vez que você vai falar de algo bonito, você fala, isso é lírico, né? O lírico se tornou sinônimo. Aqui as cantigas líricas eram as cantigas de amor e de amigo. As duas falam de amor, mas por uma ótica diferente. Quem escreve na música, quem fala na música, a gente chama de eu lírico. Presta bem atenção, galera. A gente vai ver lá no futuro o Bentinho. O Bentinho é o narrador de Dom Casmurro, do Machado de Assis. O narrador não é o Machado de Assis. O Machado é o autor. O eu lírico, o narrador, é o Bentinho. Quando você for falar da obra, você tem que falar do Bentinho, não do Machado de Assis. É uma persona do Machado de Assis, é uma máscara, legal, mas não é o Machado. Ele pode criar personagens que pensem diferente dele. Ele pode estar querendo algo com isso. Aqui, o eu lírico é um homem cantando para uma mulher. Um homem para uma mulher. Um homem qualquer? Não. Um servo cantando para uma nobre. Quer dizer que o servo é apaixonado por uma nobre. Numa sociedade estamental, piramidal, em que a elite é o topo da pirâmide, o resto é tudo servo, tudo submisso, pobres. Qual a chance de um servo ter seu amor correspondido por uma nobre? Menos de zero. Zero. Não há chance. Então aqui é um drama que vocês estão percebendo, que é um tema recorrente na literatura, no cinema. O cinema emprestou isso da literatura, que é o amor impossível. O amor que tem um obstáculo que não representa o nosso sentimento, que não tem a ver com um gostar e o outro gostar, não. O obstáculo que está entre nós é intransponível e ele é maior do que os muros do castelo, ele é a divisão social. Então, o amor impossível, galera, ele sempre tem um elemento maior do que os indivíduos, que se sobrepõe, que se interpõe, que é um obstáculo para a realização daquele amor. São as religiões, são a divisão social, as classes sociais. Então pensa bem com o conflito que hoje em dia, imagina uma israelense sionista apaixonada por um palestino. É um amor impossível. Ninguém vai permitir que esse amor ocorra, se realize. Um ucraniano e uma russa, que eles estão em guerra, ninguém vai permitir que isso ocorra. Você tem vários motivos econômicos, sociais, religiosos, que criam obstáculos para expressão amorosa e para sua concretização. Então aqui, neste momento, o servo e a nobre, eles possuem uma distância social tão grande, mas tão grande. Então é interessante porque só o amor é a ponte entre coisas impossíveis. Quer dizer, o amor consegue o que na sociedade é impossível. Então, por meio da arte, ele se aproxima da nobre. Por meio da arte, ele realiza e concretiza esse amor. Então, a arte consegue o impossível. Aqui, no real, esse servo nem chega perto da nobre. Mas a arte conseguiu.
Quando ele canta, ele está próximo da nobre. Ele está dizendo para a nobre. Então aqui, o servo cantando para a nobre é um amor impossível. Galera, não vai pensar que é um nobre que compôs isso. Lembrem que é uma arte palaciana. Lembrem que o servo vive na miséria. Você deve ter tido aqui ou ali algum, sim, mas a grande maioria vive no palácio. Isso aqui é um nobre se colocando no papel, um nobre se colocando no eu lírico de um servo apaixonado pela nobre. E ele imagina o que deve ser esse lamento, esse terror de você não poder realizar a sua paixão, o seu amor, por motivos exteriores a você. Porque se ela não quisesse, está tudo bem. Se ela não gosta de você, está tudo bem. Mas não, o problema não é o querer dela. Ela poderia até querer, se a gente se encontrasse, o problema é que não vai se encontrar. O servo no nobre, as distâncias são maiores. Ela já encontra a alma. Já não é mais os quilômetros, os metros de muro, as espadas dos soldados. Não, vai além. As pessoas já estão formatadas na distância. Elas já imaginam o servo como uma outra espécie. Ele nem olha. Eu vou passar na plataforma He Doesn't See Me, da cantora Sarah Brightman, que é uma camponesa apaixonada por um rei. Ela inverte. A cantiga de amor aqui fica numa voz feminina, é muito bonita. E ela diz, ele nem me vê. Né? Eu sei que ele é... Quando ele passa por mim, é como o primeiro raio de sol do dia. Tudo se ilumina, ele brilha. Mas ele sequer me vê. Ele merece uma rainha, mas eu não sou uma rainha. Ele sequer me vê. Sequer me vê. Ele não vê. Passa por ela e não vê, porque ela não é gente. Ela é um servo. Então, esse modelo é muito importante. As distâncias sociais expressando uma dificuldade de visualizar o que é diferente. Pode ser religião, pode ser divisões sociais, podem ser conflitos. Então, aqui o servo para nobre é a distância social. Aqui o amor não pode se realizar porque o servo está muito distante, mas você pode transmitir isso para outros cenários. Então é muito importante aqui você guardar o seguinte, a prova, o Enem adora uma competência que se chama comparação. Ele adora comparar períodos, contextos. Então ele pode te dar uma cena, um episódio do mundo contemporâneo em que o amor não pode acontecer por uma distância social, por um conflito religioso, porque são dois países em guerra. Então aquele amor tem um drama que lembra, suscita a cantiga de amor. É isso que ele quer que você faça no Enem. Que você perceba o eco da cantiga de amor, de repente no mundo contemporâneo, em outros dramas. Imagina um romance que fala sobre a paixão de uma israelense sionista por um palestino. Isso é uma cantiga de amor, isso é impossível. Ou um ucraniano por uma russa, isso é impossível. Então esse amor impossível da cantiga de amor ainda possui ecos no mundo contemporâneo, em que a gente tem muitas separações, a gente tem muitos valores que se colocam entre as pessoas. Quer dizer, o amor, ele tem um obstáculo, que são os valores sociais, as distâncias econômicas e tal, mas por meio da canção, por meio da arte, essa letra, ela é a ponte que une o que na vida está separado. É um conceito muito bonito, hein, galera? Porque a função da arte aqui é realizar a fantasia, transformar o mundo. O mundo parece não permitir a união do servo e da nobre, mas a arte consegue. A arte expressa isso, a arte põe para fora e une o que no mundo real está separado. Essa é uma das funções da arte. A cantiga de amigo, ela já é um eu lírico diferente. É uma mulher para um homem. Esse homem foi embora. Foi embora para onde? Ah, ele foi comprar cigarro e foi embora? Isso aí funk tem, professor. Isso aí pagode tem. Não. Aqui é um motivo maior que fez ele ir embora. Ele foi para uma guerra. Ele foi na esperança de poder voltar e ganhar uma terra. Deles poderem ter uma vida digna. É a promessa de pagamento para quem fosse nessa guerra. De que guerra a gente está falando? Das cruzadas. Então,
o engajamento na guerra era a única forma de ascensão social na Idade Média. Você se tornar um soldado, você se tornar... Para a miséria em que se encontra o servo, bem, se eu morrer na guerra, eu vou morrer aqui também. Mas se eu não morrer na guerra e voltar, talvez eu consiga sustentar minha dama, consiga ganhar uma terra. Era a promessa. A grande maioria não voltava, né, galera? As guerras, elas sempre exterminam os soldados, né? Quem volta é general, quem volta é coronel. Os soldados ficam lá mortos. Mas essa esperança mostra do que o amor é capaz, né? Primeiro, a serva, ela mantém o seu amor mesmo com a distância. A serva está lamentando um amor que foi embora e que com certeza não vai voltar, mesmo assim ela é fiel a esse amor. Como se fosse a Penélope lá na Odisseia. 10 anos depois, a guerra de Troia acabou e ela ainda... Ele não morreu. Todo mundo fala, Ulisses morreu. Ela não morreu. E ela se mantém fiel 10 anos, à espera de alguém que não voltou. A guerra já acabou, todo mundo voltou e ele não. Então aqui você percebe que ela é fiel na ausência. Não há nenhum sinal de que ele vai voltar. É bem provável que a viagem que ele tenha ido é a viagem para sempre. A guerra, ela é uma ceifadora. Ela é a morte. Ele não vai mais voltar, mesmo assim ela lamenta a saudade que ela sente. É um lamento de esperança, é um lamento em que ela quer se manter fiel. Então é muito bonito aqui, que de novo é um amor impossível, né? Um homem que foi para o outro lado, e ela ainda o ama e ainda quer preservar, ela não quer esquecer. No mundo de hoje a fila anda, não é assim? Vocês acabam o namoro, a fila já está andando no outro dia. Não, aqui não. Aqui é muito bonito, os sentimentos são enraizados. Aqui ele foi embora e eu vou preservar o meu amor para sempre. Sou fiel a ele. É um outro sentimento, é uma outra época. Você tem que sair do século XXI e mergulhar nesse cenário, né? O que condiciona isso, né? Perceba uma coisa que o Enem quer muito. Quer você entender por que isso? Por que essa devoção? Por que eu me dedico a um amor que não é correspondido? Por que um não é correspondido? Porque foi embora e morreu, provavelmente. O outro porque eu nunca vou realizar. Por que ainda assim eu me submeto? Pergunto a vocês, por que o servo, sem nenhuma vantagem, ele se submete a um senhor feudal? Você vê que a estrutura social de servidão, que naturaliza a servidão, ela se enraiza na alma humana a ponto de, até o amor, ele fica com o formato da relação medieval, da servidão. Nas cantigas de amor, ele se coloca como servo do amor. Ele se sacrifica pelo amor. Ele vai servir a nobre. Ou seja, é o que a sociedade interiorizou na subjetividade aí da relação. Então, percebam que isso aqui guarda o modelo da sociedade, que é baseado na servidão, na devoção ao senhor feudal. Aqui o amor também. Então as relações sociais, elas espelham as relações econômico-sociais. Então o formato medieval condicionou a expressão do amor. E a arte, como ela retrata esses sentimentos, trouxe para a letra de música e posteriormente no papel, o que a gente estuda como trova, essas relações. Então a arte é uma outra forma da gente abordar a história. Existem os textos oficiais, mas a arte é uma outra forma de eu entender, porque a arte retrata. Então eu também estudo as relações econômicas por meio disso aqui, por meio dessas relações servis. Tudo bem, pessoal? Hoje foi o trovadorismo, ainda há detalhes para a gente poder passar, né, para o humanismo, mas por hoje é só. Sou o professor René, 2PR. A gente vai seguir, essa aula vai estar disponível. Vou pôr uns textos para vocês lerem como complemento na plataforma. Já coloquei sobre a primeira aula, vou colocar sobre essa. Leiam, se aprofundem na apostila, é fundamental. A apostila não é para enfeite, vocês têm que se dedicar, grifa, rabisca, vocês têm que estudar. E aí até a próxima aula, tá bom, pessoal? Eu pergunto se alguém tiver dúvida para mandar lá no chat. E uma questão.
Sempre usem o chat, tá? Se vocês tiverem dúvida, entrem na plataforma, no Classroom, me perguntem, me adicionem nas redes, eu estou totalmente disponível para vocês, claro, dentro do possível, né? A gente tem 1000 alunos, mas assim, vou sempre responder, adoro tirar dúvida de vocês, mandar filmes, mandar trovas, mandar dicas para vocês. Então entrem no chat, entrem no Classroom, pode me escrever, mandem e-mail, me procurem nas redes que eu estou aí disponível para vocês, ó. Professor René, tá bom? 2PR, consultem na plataforma. Até mais, pessoal!